Gente, deixa eu voltar rapidamente aqui na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, porque nesta sexta-feira algumas autoridades da faixa de Gaza divulgaram uma lista com nomes de civis que poderão deixar o território após um acordo fechado entre Israel, Egito e o Hamas. Quem traz detalhes sobre essa história é a Luciana Verdolim e a gente quer entender mais uma vez aquilo, por que não tem brasileiro nessa lista. É a terceira lista, né, Paulo? E tinha a expectativa do governo brasileiro de que aquele grupo que está esperando, o grupo de brasileiros e palestinos que está esperando para cruzar a fronteira com o Egito, fosse um dos primeiros a ser beneficiado. Até o argumento aqui do governo brasileiro é o seguinte: é um grupo pequeno, são apenas 34 pessoas, então a autorização deveria ser mais fácil, essa negociação deveria ser mais fácil, mas não é isso que está acontecendo. Toda a documentação dessas 34 pessoas já foram repassadas, os documentos já foram repassados tanto ao governo de Israel quanto ao governo também do Egito. A autoridade palestina, eles estão negociando, o governo brasileiro admite negociações até com o grupo terrorista Hamas para garantir que essas pessoas, né, esses brasileiros, cruzem a fronteira com segurança e também não sejam alvo de bombardeio na região que eles estão agora, ali na fronteira da faixa de Gaza com o Egito. Mas pelo menos por enquanto, nenhuma sinalização positiva. O governo admite que não sabe por que os brasileiros ainda não tiveram autorização de cruzar a fronteira, por isso a expectativa continua. Não há sinalização se a gente vai estar no próximo grupo, se esses brasileiros vão estar no próximo grupo ou não nos próximos dias. Então, pelo menos por enquanto, o governo diz que está aguardando. As conversas estão sendo intensificadas. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou ontem com o chanceler do Egito, pedindo, né, lembrando da necessidade de liberar o nosso grupo, ainda mais se a gente levar em consideração, né, Paulo, que está com dificuldade lá na região de conseguir alimento, de conseguir água, algumas crianças tiveram problemas de saúde, tem problema de mosquito lá na região, então assim, situação bastante complicada. O presidente Lula tem uma reunião grande aqui de manhã, mas à tarde a expectativa é de que ele retome essas negociações internacionais. Já ligou para muita gente, disse inclusive que já está cansado de fazer tanto telefonema, mas vai continuar com esses contatos para ver se consegue a liberação desse grupo. Eles estão na fronteira com o Egito, aquele avião da Força Aérea Brasileira continua lá no Cairo. Assim que o grupo de brasileiros conseguir cruzar a fronteira, eles retornam imediatamente ao Brasil. Obrigado, viu, Luciana? Valeu, Luciana Verdolim, participando aqui do Morning Show e nos atualizando sobre essa lista aí que não há brasileiros. Deixa eu falar um pouquinho com a nossa Mariana Vaz para a gente falar do Hassan Abi, gente. Afinal de contas, a equipe do Morning continua acompanhando a situação do brasileiro Hassan Abi, que continua sem nenhuma solução efetiva para deixar a faixa de Gaza. Já vai completar um mês que ele e a família tentam retornar aqui para o Brasil. Mas, segundo o Hassan, água e comida estão quase no fim. Nas últimas horas, ele tentou comprar alimentos básicos e a situação dos mercadinhos ali da região está muito crítica. Vamos acompanhar. Bom dia. Saí para procurar água. A alimentação mais difícil, água mineral que teremos. Pouca coisa, só para hoje, máximo. Infelizmente, muita gente passando boa fome na rua. A alimentação não encontra no mercado fácil. Arroz, macarrão, farinha do trigo, essas coisas quase não existe mais. O pão não existe mais. Gás também não existe. A energia também, desde o primeiro dia do conflito até hoje, não chegou energia. E a gente recebemos notificação da prefeitura, a tal água encanada não tem previsão para chegar. Tristeza. Até hoje também a gente não tem notificação, não tem nada afirma quando a gente vai viajar e voltar para São Paulo. Eu acredito que a gente passa aqui um massacre, limpeza étnica contra o povo palestino. O que me deixa muito triste também, eu vejo na rua muita população que eles não têm dinheiro, pobreza, não existe trabalho. Então muita coisa, tristeza, muita tristeza.
Tá aí, gente, o depoimento do Hassan, que nós estamos acompanhando já há alguns dias e já vimos ele em situações extremamente complicadas. Pepe, você me pediu a palavra? Sim, esse drama do Hassan Reb, né, na faixa de Gaza, retrata a vida de 35 brasileiros que estão presos na faixa de Gaza e não conseguem sair da faixa de Gaza. E eu volto a falar o que eu disse ontem aqui, não há nenhuma justificativa para Israel e o Egito não liberar a entrada dos brasileiros no Egito, que não seja a posição do Brasil em relação à guerra de Israel contra o Hamas, não é? É bom lembrar, por exemplo, eu vi o que o Mano falou, o que a Miriam falou também, não tem nada a ver com a relevância do Brasil no cenário internacional. Quando você pega, por exemplo, os países que foram liberados, tiveram permissão para ir para o Egito, México, Sri Lanka, Chad, República Checa, Bulgária, Indonésia, são países com uma relevância internacional muito menor do que o Brasil e que conseguiram fazer com que os seus nacionais fossem liberados, para sair para o Egito, Ou seja, a única justificativa que a diplomacia do Brasil trabalha é porque Israel, junto com o Egito, Israel no caso, está meio que punindo o Brasil pela falta de declaração contundente de apoio a Israel em relação à guerra contra o Hamas. Pedir para o senhor. Pedir, porque está muito errada essa sua afirmação, o PP. Importante deixar claro, não é culpa de Israel que os brasileiros não estejam na lista. Não é simplesmente assim, Israel decide quem sai e quem não sai. Até porque, quem é o responsável brasileiro por essa negociação? O embaixador Alessandro Candeias, que é o embaixador do Brasil na Palestina. Mas que tem a ver, mas por que isso não tem Então, o Brasil está errando, colocando o embaixador da Palestina para negociar uma coisa que seria decisão de Israel? Sim. Claro. O Brasil está errando? Então, de onde você está tirando a lista dos países que são liberados para sair pela passagem de Rafah é feita Israel junto com o Egito. Tanto é que o chanceler... Tem uma matéria importante que o chanceler do Egito... Olha só. O chanceler do Egito falou que ia pessoalmente negociar com Israel a saída dos brasileiros da faixa de Gaza. Ou seja, está claro isso. Então por que o Brasil está colocando o cara errado então, na negociação? Porque o embaixador do Brasil na Palestina... São três autores, Isso é uma questão. Não é simplesmente assim, quem está com a gente libera antes, quem não está, não vai sair. Tanto que tem muitos alemães que estão fora da lista, apesar de ter entrado já nessa terceira, alguns cidadãos da Alemanha, tem gente da França, que são aliados também de Israel e eles também estão fora. Assim, eu vi algumas opiniões de alguns especialistas que eles estão falando que a situação não é tão simples assim, Israel decide, ou o Hamas decide, ou o Egito decide. É uma negociação complexo. Que envolve muitas coisas. Por favor. Inclusive, Miriam, para você complementar, haveria inclusive participação do Qatar nessa negociação, porque os cidadãos estão no território da faixa de Gaza, que é governado pelo Hamas. Sim, mas Israel tem uma gerência sobre... Só um minuto. A gerência de Israel nessa situação específica, ela é menor do que tu está dando crédito, Pepe, porque, na verdade, tem mais gerência o grupo terrorista que hoje governa Gaza do que Israel decidindo quem é que entra e quem é que sai ali da faixa de Gaza e o Egito. Outra coisa, vamos lembrar que para sair de Israel, lotaram aviões de brasileiros e foi uma coisa super rápida. Foi no dia seguinte ao atentado que já tinha muito brasileiro indo embora. Então, Israel não tem problema nenhum que brasileiros voltem para o Brasil. Ao contrário, agora também tem que levar uma coisa em consideração. Todos os países estão fazendo um screening para ver quem é que é a pessoa que está saindo de Gaza para entrar em qualquer outro país, independente de cidadanias. A gente não pode ignorar o fato de que essa região tem sido governada pelos últimos 20 anos aí por um grupo terrorista que é muito grande comparado à região. Ele pode ser pequeno no escopo do mundo, mas dentro daquela região são muitos membros. Então não é qualquer lista, assim, qualquer pessoa que tem dupla cidadania que vai conseguir entrar e sair. E eu acho que sim. O Hamas, ele tem a sua prioridade e tem os seus fatores de negociação, assim como o Qatar é um dos membros aí que está sendo discutido, assim como os Estados Unidos está participando dessas negociações, assim como o Brasil, assim como o Egito e assim como várias outras variáveis que estão aí dentro. Então não dá para simplesmente jogar a culpa. Israel está punindo o Brasil porque o Brasil se colocou em cima do muro. Não, o Brasil já estava em cima do muro antes e Israel foi
facilitou ao máximo a saída dos brasileiros que estavam em território israelense. A faixa de Gaza, vamos lembrar novamente, não é território israelense e não é parte nem ocupada por Israel desde 2005 e tem duas fronteiras, uma delas é com o Egito, que também não gere a faixa de Gaza.